Olá, pessoal, tudo bem? Vocês já me conhecem, eu sou a professora Dayana. Estamos aqui hoje para mais uma aula de matemática. Tenham em mãos a apostila do terceiro bimestre, um lápis e uma borracha. E vem comigo. Vamos para mais uma aula de matemática no Ensino Fundamental 2, nono ano. Eu sou a professora Dayana. Hoje, nós veremos, na apostila do terceiro bimestre, o capítulo 19, Teorema de Pitágoras. Ele fica lá atrás, no finalzinho da apostila, na parte de geometria. Vamos lá, Teorema de Pitágoras. Você já estudou o Teorema de Pitágoras o ano passado, tá? No oitavo ano. Esse ano nós vamos complementar ele, tá? Vamos lá. O Teorema de Pitágoras é um dos assuntos mais conhecidos da matemática. Ele é uma das primeiras coisas que lembramos quando falamos sobre geometria ou trigonometria. Sua descoberta foi importante para a época, pois impulsionou inúmeros outros estudos, os quais fizeram com que a matemática avançasse até os dias atuais. Seu enunciado é simples, assim como os cálculos envolvidos. Esse teorema só pode ser aplicado em um triângulo retângulo, que é aquele onde há um ângulo igual a 90 graus, que chamamos de ângulo reto. Daí o nome, triângulo retângulo. Você já estudou o triângulo retângulo? Vamos recordar a nomenclatura dos lados de um triângulo retângulo. Os lados AB e BC são denominados catetos. O lado maior, que é o oposto ao ângulo reto, é denominado hipotenusa. Então, olha só, eu tenho aqui o lado AB e o BC, que são os catetos. E o oposto ao ângulo de 90 graus, sendo o lado maior, é a hipotenusa. Esse triângulo ele é conhecido desde o tempo do Antigo Egito. Os egípcios utilizavam uma corda com 12 nós, de mesma distância entre eles. Essa corda era usada para as medidas propriedades após as enchentes do rio Nilo. Com esses 12 nós, é possível formar um triângulo retângulo com 3, 4 e 5 nós nos lados. Então, olha só como o teorema de Pitágoras ele já é útil desde a antiguidade, tá? Quando ainda não existia o sistema de medidas, eles utilizavam nós, e a distância entre esses nós, eles eram exatamente iguais. Olha como eles faziam para achar a diagonal naquela época. É bem interessante, não é mesmo? Você já estudou experimentalmente o teorema de Pitágoras? Essa figura é bem familiar para você. Essa relação que chamamos de teorema de Pitágoras mostra que o quadrado formado na hipotenusa AC tem área igual à soma das áreas dos quadrados construídos nos catetos AB e BC. Ou seja, como lá nos nós, ó. Aqui eu tenho o lado 3, o lado 4 e o lado 5. O que o meu teorema diz? Que a soma desses quadrados tem que ser igual à hipotenusa. Se eu tenho 3 ao quadrado, eu tenho 9 quadradinhos. Se eu tenho 4 ao quadrado, eu tenho 16 quadradinhos. 4 mais 9, 25 quadradinhos. Ok? Então, aqui é para vocês visualizarem como é perfeito o teorema de Pitágoras. Fórmula do teorema de Pitágoras. Para a aplicação do teorema de Pitágoras, é necessário compreender as nomenclaturas dos lados de um triângulo retângulo. O maior lado do triângulo fica sempre o oposto, não esqueçam disso, ao maior ângulo, que é o ângulo de 90 graus. Esse lado recebe o nome de hipotenusa, e aqui vai ser representado pela letra A. Os demais lados do triângulo são chamados de catetos e serão aqui representados pelas letras B e C. Então, olha só. Nós temos aqui o triângulo, onde a hipotenusa está representado pela letra A e os catetos pela letra B e C.
O teorema de Pitágoras afirma que é válida a relação a seguir, ou seja, que o a ao quadrado vai ser igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Aqui nós chamamos de ABC. Poderia ser o H de hipotenusa, C e C, tá? Que são os catetos. Não importa. Por isso que você precisa saber da nomenclatura. Aonde fica a hipotenusa e quais são os catetos. O enunciado, o teorema de Pitágoras, nós temos que o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma do quadrado das medidas dos catetos. Então, olha só. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Ou posso falar ao contrário também, que a soma dos quadrados dos catetos é igual à minha hipotenusa, tá? Você absorve ou você grava da maneira que for mais fácil para você. Vamos aplicar agora do exemplo anterior. Tanto lá do triângulo que estava com os quadradinhos, né, quanto dos nós. O nó era de 3, 4 e 5, ou seja, o cateto tinha 3, 4 e a hipotenusa era 5. Então, se a hipotenusa era 5, é 5 ao quadrado, igual a o quadrado do cateto, 3 e 4, 3 ao quadrado, 4 ao quadrado. 25 ao quadrado, 25, 3 ao quadrado, 9, 4 ao quadrado, 16. 9 mais 16, 25, ou seja, é uma igualdade, né? 25 é igual a 25. A soma dos quadrados é igual sempre à minha hipotenusa. Exemplo, determinar a medida do cateto AB do triângulo a seguir. Então, nós temos aqui o triângulo. Eu quero saber a medida AB. Eu tenho ABC e tenho AAC. A AC, ela é o oposto ao ângulo de 90 graus. Então, ela é a minha hipotenusa. O BC é um dos catetos. Eu quero saber o outro cateto. Então, eu vou chamar ele de X. Olha só. A hipotenusa AC, 12,5 centímetros, e o cateto BC, 10 centímetros. Denominando o cateto AB de X, nós vamos ter, ó, hipotenusa ao quadrado. Então, nós temos 12,5 ao quadrado, igual a 10 centímetros ao quadrado, mais aqui que eu chamei de x, x ao quadrado. 12,5 ao quadrado é igual a 156,25, igual a 10 ao quadrado, 100, mais x ao quadrado. Agora, nós caímos numa equação. Esse daqui que ele está positivo, ele passa negativo. Então, vai ficar 156,25 menos 100, vai ficar 56,25, igual a x ao quadrado. Esse x ao quadrado aqui cai aí na equação de segundo grau, né? Que é só eu extrair a raiz. Ele passa extraindo a raiz. Então, x vai ser igual a raiz de 52,25, que é igual a 7,5. Ou seja, se eu multiplicar 7,5 vezes 7,5, eu tenho como resultado 56,25. É bem simples, não é mesmo? Agora, nós vamos ver um exercício, porque chegou a sua vez. Atividade 1. Determinar em cada um dos triângulos abaixo a medida que está faltando. Então, nós temos aqui o triângulo A e o triângulo B. Eu vou deixar aí um minutinho para vocês. Observe que no triângulo A está faltando o cateto. E no triângulo B, ó, o oposto ao 90 graus é a hipotenusa. Está faltando a hipotenusa. Vamos lá?
Pronto, vamos lá. Então, olha só. Aqui eu não tenho um dos catetos. Então, como vai ficar? 30 ao quadrado mais 24 ao quadrado mais x ao quadrado. Eu dei o nome de x, aqui qual o cateto que eu não tenho? 30 ao quadrado é igual a 900, 24 ao quadrado, 576, mais x ao quadrado. Cai numa equação, onde eu tenho que juntar os membros, que são iguais. O 576 ele está positivo, ele passa negativo. 324 é igual a x ao quadrado. O x está ao quadrado, eu passo ele como raiz. Aí eu vou querer saber a raiz de 324, que é igual a 18. Na letra B, nós vamos aqui. A hipotenusa eu vou chamar de x, porque eu não tenho ela. Então, eu vou ter x ao quadrado vai ser igual a 16 ao quadrado mais 12 ao quadrado. X ao quadrado é igual a 256 mais 144. 256 mais 144, 400. Então, x ao quadrado é igual a 400. Aqui que está elevado ao quadrado, passa para extrair a raiz quadrada. Raiz quadrada de 400 é igual a 20. Bem fácil, não é mesmo? Teorema de Pitágoras é muito gostoso. Agora, nós vamos ver a diagonal de um quadrado e retângulo. Você estudou, em anos anteriores, a rigidez triangular. Você sabe, por exemplo, que para um portão retangular de madeira ficar estável, é necessário que tenha uma madeira transversal, que forme triângulos. Então, nós temos aqui, olha, um portão de madeira retangular. Para ele ficar estável, ou seja, para ele não dobrar, para ele não quebrar, para ele ficar bem firme, é colocado uma madeira na transversal. Essa madeira é chamada de diagonal. No caso, a nossa hipotenusa. Olha só, a figura que representa o portão é um retângulo. E a madeira transversal que liga dois vértices opostos é chamada de diagonal. Observe que a diagonal forma dois triângulos retângulos. Portanto, a diagonal é a hipotenusa desses dois triângulos. Então, aqui é como se fosse lá o portão, passou uma diagonal no meio. Essa diagonal é a hipotenusa dos dois triângulos. Dessa forma, para calcular a diagonal de um retângulo e de um quadrado, pode-se utilizar o teorema de Pitágoras. As diagonais do quadrado, assim como as diagonais de qualquer outro polígono, são chamados de reta que ligam dois vértices, mas que não são os lados desse polígono. Como o quadrado possui 4 lados, só possui duas diagonais, que são perpendiculares e congruentes. Podemos encontrar a medida da diagonal do quadrado de duas formas: pelo teorema de Pitágoras. Para simplificar a nossa vida, que é mais fácil do que o teorema de Pitágoras, a fórmula da diagonal. Então, vamos lá. Essa fórmula ela é obtida por meio do teorema de Pitágoras. A medida da diagonal de um quadrado de lado L pode ser obtida da seguinte maneira. Eu vou utilizar a mesma fórmula do teorema de Pitágoras para demonstrar para vocês. Só que no lugar, como eu disse lá no início, não importa a letra. O que você precisa saber é a nomenclatura, né? Aqui no caso, a minha hipotenusa é o diâmetro, né? A diagonal, que vai ser igual ao lado mais lado ao quadrado, que seriam os meus catetos. Se eu fizer essa operação como se eu estivesse fazendo a operação de monômios, eu vou ter que a diagonal do quadrado é igual a L mais L, 2L ao quadrado. Então, a minha diagonal vai ser igual. O 2 ele passa como raiz. Aplicando lá a propriedade da radiciação, eu posso cancelar aqui o 2, porque o meu índice é 2. O 2 aqui permanece dentro da raiz e o L vai para fora, porque eu simplifiquei. Então, diagonal fica como lado vezes raiz de 2. É daí nós extraímos da fórmula do teorema de Pitágoras a fórmula da diagonal do quadrado, tá? Então,
Toda vez que você for achar a diagonal de um quadrado, tá? Lembrando bem, de um quadrado, não de um retângulo. Aplique a fórmula da diagonal do quadrado. Você verá que é bem mais fácil encontrar. Nos exemplos a seguir, um dos quadrados possui lados de medida de 4 centímetros e o outro de 7 centímetros. As diagonais serão. Então, olha só, nós temos aqui o quadrado de 4 centímetros e o quadrado de 7 centímetros. Eu quero achar a diagonal do quadrado. Para isso, eu vou utilizar a fórmula que nós aprendemos agora, que a diagonal é igual a lado vezes raiz de 2. Então, aqui, se eu fosse fazer pelo teorema de Pitágoras, eu ia elevar ao quadrado. Nós vimos aqui na fórmula da diagonal do quadrado que não é necessário. Então, diagonal é igual a L vezes raiz de 2. No caso, a minha diagonal aqui vai ser igual a 4 vezes raiz de 2. Em algumas provas, o resultado já vai estar dessa maneira. Em outras, vai pedir para você dar o valor real, no caso. Nós sabemos que raiz de 2 é igual a 1,41, tem várias casas decimais. Tem exercício que vai utilizar o 1,4, tem exercício que vai utilizar 1,41. Nesse caso aqui, eu vou utilizar o 1,41. Se vocês perceberam, a apostila, ela para aqui, ó, nessa forma. Só que como tem exercícios que pede já como multiplicado pela raiz de 2, então eu vou seguir com um exemplo, ó. Então, aqui eu tenho 4 vezes a raiz de 2. Se a raiz de 2 vale 1,41, eu vou ter 4 vezes 1,41, que é igual a 5,64 centímetros. Ou seja, a diagonal desse quadrado é 5,64 centímetros. E aqui, no quadrado de 7 centímetros, nós vamos ter diagonal é igual a L vezes raiz de 2, ou seja, lado vezes raiz de 2. Se o lado aqui é 7, então a minha diagonal é igual a 7 vezes raiz de 2. Como eu disse aqui no outro exemplo, alguns exercícios vai trazer dessa forma, outros vai pedir que você multiplique pela raiz de 2. A raiz de 2 tem aproximadamente 1,41. 7 vezes 1,41 é igual a 9,87 centímetros. Bem fácil, não é mesmo? Então, olha só, agora é a sua vez. Atividade 3. Pedro precisa de uma tábua para fazer um reforço na diagonal, numa porteira de 1,5 metros, 1,5 metros, de altura por 2 metros de comprimento. O comprimento da tábua que ele precisa é D. Ele quer traçar a diagonal, no caso, a minha hipotenusa. Lembre-se, ó, não é um quadrado. Se não é um quadrado, eu vou utilizar o teorema de Pitágoras. Vamos lá? Um minutinho para vocês? Pronto, vamos lá. Então, olha só. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. A minha hipotenusa, eu não sei. Então, vou deixar aqui o h ao quadrado. Um lado tem 1,5 metro, o outro tem 2. Então, 1,5 metro ao quadrado mais 2 ao quadrado. Hipotenusa é igual a 2,25 mais 4. Por quê? 1,5 vezes 1,5, 2,25. 2 vezes 2, 4. Então, minha hipotenusa ao quadrado é igual a 6,25. Esse quadrado aqui vai passar para a raiz.
Então, aqui eu vou extrair a raiz de 6,25. Ou seja, a minha hipotenusa é igual a 2,5, 2,5 metros. A minha diagonal aqui, a diagonal que ele precisa, a tábua vai ter que ter 2,5 metros. No caso aqui, a alternativa C. Mais um. Atividade 5. A medida da diagonal D de um quadrado de lado x é... Então, nós temos aqui, olha, o quadrado, nós sabemos que todos os lados são iguais, então todos os lados é x. Eu quero saber a medida dessa diagonal, mas eu tenho aqui as alternativas. Então, vai ser mais de observação, ok? Eu vou deixar aí um minutinho para vocês. Pronto, vamos lá. Então, olha só. Esse daqui nem precisa de cálculo, né? É somente a observação. Se a minha fórmula é diagonal igual a lado vezes raiz de 2, a medida da diagonal D é igual a x vezes raiz de 2. Nesse caso aqui, a letra C. Bem simples, né? Mais um. Atividade 6. Os lados de um trapézio isósceles têm as seguintes medidas. Então, tá aqui o trapézio. Eu quero saber a altura desse trapézio. Então, aqui são os diâmetros, né, dela. Eu quero saber a altura. Vamos lá? Mais um minutinho para vocês. Pronto, vamos lá. Então, aqui eu quero saber a altura. Para isso, eu preciso descobrir qual é o lado desse cateto. E isso é bem simples. Se aqui tem 10 centímetros e aqui tem 22, 22 menos 10, 12. Aqui, se eu colocar outro traço, eu vou ter outra reta. Se eu colocar outra reta, eu vou ter aqui duas medidas iguais. Então, 12 dividido por 2, 6. Ou seja, esse cateto mede 6. Como eu quero achar aqui a altura, que é o meu outro cateto, por quê? Aqui, a hipotenusa é 8, porque está do lado oposto ao ângulo de 90 graus. Eu vou chamar de x. Então, eu vou ter 8 ao quadrado é igual a 6 ao quadrado mais x ao quadrado. 8 ao quadrado é 64, igual a 36, mais x ao quadrado. O 36 está positivo, ele passa negativo. 64 menos 36 é igual a 28. Aqui, esse 2, ele passa como raiz quadrada. Então, x vai ser igual a raiz de 28.
Se você fizer na calculadora, você já vai ter o resultado em números decimais. Se você for fazer a decomposição da raiz, você vai ter x igual a 2 vezes raiz de 7. Foi uma das nossas primeiras aulas lá no início do ano, a fatoração, né? Decomposição da raiz quadrada em fatores primos, ok? Vamos lá. O nosso último exercício de hoje. Tarefa A. Se a diagonal de um quadrado mede 60 raiz de 2 metros, quanto mede o lado desse quadrado? Então, nós temos aqui o quadrado, que a sua diagonal, ou seja, a sua hipotenusa, mede 60 raiz de 2. Eu quero saber quanto mede o lado, tá? O meu cateto. No caso da fórmula da diagonal, o lado. Eu vou deixar aí mais um minutinho para vocês. Pronto. Vamos lá. Então, olha só, aplicando a fórmula da diagonal do quadrado, diagonal é igual a lado vezes raiz de 2. Aqui eu tenho o valor da diagonal, então vai ficar 60 raiz de 2 é igual a lado vezes raiz de 2. Olha só, gente, se eu tiver que juntar tudo no primeiro membro ou no segundo membro, aqui as minhas raízes, uma vai ficar negativa. E se eu tenho um positivo e um negativo, é só eu cancelar, ok? Mais uma propriedade. O que vai ficar? 60 é igual a L, ou seja, o meu lado é igual a 60 metros. No caso aqui, a letra B. Bem simples, não é mesmo? Então, nessa aula de hoje, nós vimos o Teorema de Pitágoras e, além do Teorema de Pitágoras, nós aprendemos a fórmula da diagonal do quadrado. O Teorema de Pitágoras nos diz que a soma dos quadrados do cateto é igual ao quadrado da hipotenusa. E a fórmula da diagonal do quadrado diz que diagonal é igual a lado vezes raiz de 2. Ok? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Caso ainda tenha dúvida, deixa um recadinho para o seu professor na plataforma, tenho certeza que ele irá responder, ok? Até a próxima aula, um beijo, fiquem com Deus.